Este é o professor Raul Martins, pardo, de cabelos pretos, curtos em corte social, lisos. Tem os olhos escuros, usa um cavanhaque e está usando um microfone no ouvido esquerdo. Usa um óculos de armação fina. Está segurando um controle na mão direita e um pincel na mão esquerda. Usa no braço esquerdo uma pulseira e tem uma tatuagem no seu antebraço. Está em pé, em frente a uma parede verde e ao seu lado direito a televisão interativa que fará uso. Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Martins de Língua Portuguesa e hoje vamos abordar o conteúdo período composto. Olhem só a questão na tela. Leia o trecho inicial do livro Corações Sujos, de Fernando Moraes, para responder a questão. Queridos, não vamos precisar ler o texto todo, porque o trecho destacado já está disponível para que nós façamos a nossa análise. Olhem só, o temido exército imperial do Japão, que em inacreditáveis 2.600 anos de guerras jamais sofrera uma única derrota, tinha sido aniquilado pelos aliados. Está lá no terceiro parágrafo do texto. A oração destacada é uma oração subordinada. Letra A, adverbial comparativa. Letra B, adjetiva restritiva. Letra C, adjetiva explicativa. Letra D, adverbial temporal. Letra E, substantiva objetiva direta. Nós temos a resposta e a resposta é letra C, adjetiva explicativa. Mas por que, professor? Vamos lá. O temido exército imperial do Japão, que em inacreditáveis 2.600 anos de guerras jamais sofrera uma única derrota, é introduzido por um pronome relativo. O que o pronome relativo faz? Ele substitui o elemento substantivo que vem antes dele e adquire a sua função dentro da oração. E quando temos um pronome relativo introduzindo uma oração, essa oração é adjetiva. E oração adjetiva isolada por vírgulas é a oração subordinada adjetiva explicativa. Questão 2. Leia o excerto do Sermão do Bom Ladrão de Antônio Vieira. Para responder à questão, não precisamos ler o texto todo, porque o termo destacado já está disponível para a gente aí. Se o rei de Macedônia ou qualquer outro fizer o que faz o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar e merecem o mesmo nome. Em relação ao trecho que o sucede, o trecho destacado tem sentido de condição, letra B, proporção, letra C, finalidade, letra D, causa, letra E, consequência. Vamos lá, a resposta correta. Letra A, condição. Mas por que condição se pode ser outra coisa? Vamos à resolução. Percebam que esta oração destacada, ela está sendo introduzida pela conjunção se. Essa conjunção se, ela é subordinativa adverbial, que pode ser tanto condicional quanto causal. Mas prestem atenção que ela está sendo auxiliada pelo verbo fizer, que vem logo em seguida, né? E o verbo fizer está no modo subjuntivo. E o modo subjuntivo é aquele que não traz uma certeza, ele traz uma hipótese, ele traz uma incerteza, ele traz uma probabilidade. E a conjunção se, quando se acompanha
de verbos no subjuntivo, que também é chamado de conjuntivo, né? O modo subjuntivo é chamado de conjuntivo porque ele geralmente pede uma conjunção subordinativa com ele. Então, quando a conjunção se é acompanhada de um verbo no modo subjuntivo, ela vai dar a ideia de condição. Então, nós temos aí a letra A como resposta correta. Agora vamos para a questão 3, que é da VUNESP 2023, tá? Desde seu primeiro livro para crianças, A Menina do Narizinho Arrebitado, Monteiro Lobato fixa o espaço e boa parte do elenco que vai ocupá-lo e ocupar-se em aventuras de todo tipo. É o Sítio do Pica-Pau Amarelo, propriedade de Dona Benta, que vive originalmente acompanhada de sua neta Lúcia, conhecida por Narizinho, e de uma cozinheira antiga e fiel, tia Anastácia. Trata-se de uma população pequena para preencher um cenário tão grande, mas as personagens multiplicam-se rapidamente. São os laços familiares que garantem a união do grupo, mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo constitui sempre o ponto de entrada de todas as narrativas. As desempenhadas pelos netos de Dona Benta e as que alojam heróis provenientes do exterior e de outras histórias, introduzidos pela voz da velha senhora. Assim, o sítio não é apenas o cenário onde a ação pode transcorrer. Ele representa igualmente uma concepção do mundo, da sociedade e do Brasil, bem como uma tomada de posição a propósito da criação de obras para a infância, como se vê no trecho de O Irmão de Pinóquio. A moda de Dona Benta ler era boa. Lia diferente dos livros. Como quase todos os livros para crianças que há no Brasil são muito sem graça, cheios de termos do tempo da onça ou só usados em Portugal, a boa velha lia traduzindo aquele português de defunto em língua do Brasil de hoje. Onde estava, por exemplo, lume, lia fogo. Onde estava lareira, lia varanda. E sempre que dava com um botou-o ou comeu-o, lia, botou ele, comeu ele, e ficava o dobro mais interessante. Comando da questão. No terceiro parágrafo do texto, assim e bem como, estabelece entre as ideias, correta e respectivamente, as relações de letra A, causa e simultaneidade, letra B, conclusão e adição, letra C, consequência e finalidade, letra D, concessão e comparação. Letra E, tempo e condição. Vamos à resposta correta? Letra B, conclusão e adição. Então vamos para a resolução. Vamos entender por que letra B, gente. Vejam só. O segundo parágrafo do texto traz o seguinte: são os laços familiares que garantem a união do grupo, mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo constitui sempre o ponto de entrada de todas as narrativas, as desempenhadas pelos netos de Dona Benta e as que alojam heróis provenientes do exterior e de outras histórias, introduzidos pela voz da velha senhora. Aí o terceiro parágrafo traz a conjunção assim. Assim, o sítio não é apenas o cenário. Prestem atenção, esse assim, ele tem um valor de desfecho, ele tem um valor de uma conclusão para fechar uma ideia. Ele poderia ser substituído pelo por isso, portanto, né? Portanto, o sítio não é apenas. Assim, o sítio não é apenas. Por isso, o sítio não é apenas. Ideia de conclusão. Então, diz que ele não é apenas o cenário onde a ação pode transcorrer. Ele representa igualmente uma concepção do mundo, da sociedade e do Brasil, bem como uma tomada de posição a propósito da criação de obras para a infância. Esse bem como que aparece destacado poderia ser tranquilamente ser substituído pelo também, né? E que poderia também ser substituído lá no início, não só, né? Ele representa não só igualmente uma concepção da sociedade do Brasil, mas também uma tomada de posição. Nesse caso, o não só, mas também, assim como também, dão ideia de adição. Então, a resposta da letra B está corretíssima.
Então, meus queridos, na aula de hoje nós vimos como as orações subordinadas ou coordenadas podem se comportar dentro do período composto. E este é um assunto importantíssimo para o vestibular da UEA. Então siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. Até a próxima!